Bom dia a todos. Bom dia. Queridos irmãos encarnados, todos os desencarnados que aqui também se encontram, porque nós não viemos sozinhos, lembrem sempre disso. Nós estamos sempre com os nossos entes queridos, com amigos, até mesmo com os nossos inimigos passados. Até porque hoje o tema da nossa palestra é expiações e provas. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, porque cada momento que estamos compartilhando, cada ensinamento é um ensinamento tanto para mim que estou passando para vocês, quanto para vocês que estão também trazendo o ensinamento de vocês. Bom, para começar, eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho que a todo momento nós estamos fazendo escolhas. E que escolhas nós estamos fazendo diariamente na nossa vida? Elas estão sendo boas ou elas estão sendo ruins? E muitas vezes nós não lembramos e não paramos para pensar que isso tem a ver com expiações e provas, as escolhas que eu faço. As escolhas diárias que eu tento dentro do meu coração fazer de melhor. Pode ter as provas depois futuras, pode ter as expiações que eu vou ter que olhar. Sim, tem tudo a ver. Porque a partir da ação que eu faço, que são as escolhas que eu tenho, eu vou ter uma reação sobre aquilo. Então, quais vocês acham que têm sido muitas vezes as reações, ou seja, as consequências de todas as nossas escolhas? E elas não estão ligadas apenas no agora. Lembrando que cada questão, cada prova, cada expiação que nós passamos tem a ver também com tudo aquilo que nós passamos lá atrás. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é a expiação e o que são as provas que nós passamos. Bom, a expiação, elas são ajustes dos débitos passados. São as consequências dos maus atos cometidos. E a expiação, ela é uma prova, mas nem toda prova precisa ser uma expiação necessariamente. E por que nós passamos por ela? Ela ocorre durante a existência corporal. Então, nós precisamos passar pela existência corporal para trazer essa questão da vivência da expiação. E aqui nós vamos passar pelos processos que precisamos passar em decorrência das nossas ações e reações. E aí, mediante essas provas, que o espírito se submete. Na vida espiritual, nós passamos também por expiações. No processo da culpa que nós levamos dentro dos nossos pensamentos, a nossa consciência vai conosco. Então, a partir dessas escolhas que nós fazemos, quando nós deixarmos essa terra, esse corpo, nós continuaremos sendo nós mesmos. Nós não vamos virar santos por conta disso, ninguém vai ficar canonizado por conta disso. Muito pelo contrário. Nós vamos continuar aqui, da mesma forma que vocês pensam hoje, estaremos pensando a partir do momento do desencarne. Então, o que nós vamos levar dentro dessa nossa consciência? Essa consciência é o que está aqui dentro. Que consciência que eu vou levar? Se eu levar minha culpa e eu ficar levando ela dentro do meu coração, do meu espírito, eu vou continuar sentindo ela, esteja onde eu estiver. E por isso, muitas vezes, essa culpa que vai acompanhando, vai me levando no lugar que eu também estarei. Então, nós nos levamos aos lugares sombrios. Isso vale tanto para nós encarnados, quanto nós estamos desencarnados. O umbral, na verdade, está dentro da gente. Então, essa culpa vai me levar para onde eu ficar acumulando isso dentro de mim. E o mesmo vale aqui para nós. Então, muitas vezes, nós passamos pelas expiações para poder, não como um castigo divino, não é um castigo, Deus não está nos castigando. Muito pelo contrário, Ele está nos dando uma oportunidade de fazermos diferente de tudo aquilo que já foi feito lá atrás. Então, lembrando que nós viemos das mãos do Criador como um espírito primitivo, que precisava passar por tudo que nós precisamos passar para aprender. E a partir de tudo isso que nós vamos criando virtudes, vamos criando cada vez menos até consequências do que nós precisamos diariamente. Mas é com o nosso aprendizado que vamos fazendo isso. E o sofrimento é uma forma, muitas vezes, de educação e de reeducação, na verdade, Então, a reeducação
de fato, para a gente poder aprender a trazer o amor, a compaixão, é nesse dia a dia que nós vamos aprendendo a estarmos mais perto do coração de Jesus, do amor de quem nos criou. E cada vez que nós temos escolhas ruins, nós distanciamos dessas leis divinas, do amor que Deus gostaria tanto que nós nos aproximássemos de novo. Então, nós aprendemos todos os dias. Então, a expiação não é um castigo, ela só é a consequência dos meus atos, dos maus atos vividos lá atrás. O que são as provas? As provas, elas são ajustes e escolhidos pelo Espírito. Então, sim, nós estamos muito conscientes quando nós escolhemos as provas lá. Quando nós vamos reencarnar, é mostrado para nós que provas nós gostaríamos de passar. E para tentar mostrar para nós que a evolução vai acontecer a partir dessa prova, a partir das questões que eu vou vivendo. E um exemplo de prova, por exemplo, pode ser a riqueza, a pobreza, a honestidade, a paciência. Mas riqueza como prova, sim. O que eu faço com a riqueza material que eu tenho? O que de verdade eu consigo ajudar o meu irmão com o dinheiro que eu tenho? Muitas vezes pode trazer. O dinheiro é uma energia. Mas o que eu estou fazendo com ele? Eu estou ajudando o próximo, eu estou sendo avarenta, eu quero só mais, e eu não consigo doar um pouquinho. Não é sobre o dinheiro, muitas vezes, é doar o meu tempo. É doar, porque muitas vezes a gente quer armazenar muito, a gente precisa saber também doar aquilo que nós aprendemos, poder ensinar muitas vezes. A forma que você se tornou rico materialmente também é uma forma de você poder ajudar. Mas o que você está fazendo com essa riqueza? Então, sim, ela é uma grande prova, vir como herdeiro, vir como você ser abastado. Sim, você precisa também, você muitas vezes está passando por essas provas por conta disso, para saber o que é que você está fazendo diante da riqueza que lhe foi dada. Junto também temos a pobreza. Muitas vezes nós tivemos numa outra existência muito dinheiro e eu também não consegui fazer nada com ele. Também não consegui fazer o bem. E muitas vezes eu preciso vir para tentar, ou com a miséria, ou com um pouco, tentar dar valor a tudo aquilo que eu tenho. Ou, quando eu também nasço pobre, o que eu posso fazer diante disso? Eu vou roubar, eu vou matar, olhando o bem do outro, porque não é justo. Sim, tudo é justo. Tudo é justo. Tudo que nós passamos existe justiça divina. E nós precisamos lembrar que as escolhas são feitas. Da mesma forma que nós podemos ser ricos, nós também podemos ser pobres. E isso não é só sobre dinheiro, isso também é sobre o que está dentro de nós. A paciência. Quantas vezes nós precisamos exercitar a paciência no trânsito, com as pessoas ao nosso lado? Quanto é difícil muitas vezes nós exercitarmos essa paciência, essa resiliência nessa hora, né? Conseguir não responder aquilo que nós gostaríamos de responder. A raiva que muitas vezes, né? A paciência vai consumindo a gente acaba agindo com grito, com dificuldade com a outra pessoa por conta da nossa falta de paciência. Então, sim, a honestidade, eu tenho conseguido ser honesto com os meus valores, com as minhas crenças. Tudo aquilo que eu coloquei que era certo, eu faço mesmo, do fundo do meu coração. Ou então, a honestidade, eu passo por cima dos outros para conseguir aquilo que eu quero. Isso, tudo está sobre nós, tudo é sobre nós. Ninguém consegue, como o Amadeu disse, mudar ninguém. Ninguém consegue, só nós. Então, o que é que nós estamos fazendo disso? Porque eu também me encaixo nisso, eu também estou dentro. Se eu estou falando essa palestra, isso também serve para mim. E eu não sei todas as coisas, muito pelo contrário, eu estou aqui para aprender. Então, sim, nós precisamos lá dentro do nosso coração, o que é que de verdade nós estamos passando e o porquê. Nada é injusto e nada é por acaso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o esquecimento do passado. No Livro dos Espíritos também traz essa questão para mostrar para nós o porquê que nós esquecemos. Por que então que nós não lembramos do que nós passamos lá atrás? E aí vai ficar muito mais fácil. Vocês já imaginaram
Se um pai, um filho, um irmão que você está nessa encarnação convivendo com ele, tivesse matado você na vida passada, ou tivesse feito muito mal, tivesse roubado, tivesse feito coisas horríveis com você, você imaginou como você conseguiria amar essa pessoa? Então, sim, tudo é perfeito. Esse véu do esquecimento é para a gente conseguir mesmo trazer esse olhar diferente para o nosso irmão. E o nosso irmão são todos vocês. Sou eu que estou aqui, nós somos irmãos. Então, o que nós temos feito com tudo isso que nós estamos recebendo? Então, esse véu do esquecimento, ele traz como se fosse mesmo até uma qualidade para nós, para que nós não precisamos estar ali focados apenas na dor. E o que nós fazemos, então, para poder lembrar um pouquinho? Porque uma das questões, Allan Kardec coloca que ele questiona, dizendo, não seria mais fácil se eu já aprendi uma coisa, eu não precisar ter que aprender de novo? Se nós já aprendemos, isso já faz parte, isso já é uma lição aprendida dentro do nosso coração. E apenas nós estamos aqui para conseguir colocar tudo aquilo que foi aprendido. Isso já ganha quando nós aprendemos algo, não fica fácil. Se nós aprendemos a dirigir, você dirige com facilidade, você nem lembra mais como era difícil dirigir. E assim vai indo. Então, nós vamos lembrar, vai ter dentro do nosso coração aquela lembrança do que foi que eu aprendi, eu já venho com isso lá dentro. E aos pouquinhos eu vou adquirindo outras experiências, que são as provas que nós passamos muitas vezes. Que isso vai trazendo cada vez mais experiência, cada vez mais virtude para o nosso espírito, e isso é uma lição aprendida. Uma vez virtude, uma vez lição aprendida. E aí nós não esquecemos. E nós não estamos sozinhos. Os nossos mentores estão conosco quando nós escolhemos aquelas provas, eles estão conosco, eles nunca nos deixaram. Eles não deixaram para nós reencarnarmos e siga sozinho. Nós estamos sempre acompanhados, e muitas vezes até de mais seres ao nosso lado, que nós vamos ao longo do caminho com a nossa ajuda, com o nosso amor, podendo ajudar outras pessoas. Nós também ganhamos mais amigos espirituais que também intercedem por nós. Então nós nunca estamos sozinhos, as provas nunca vão ser passadas de forma sozinhos. Se nós olharmos um para o outro aqui agora, todos nós estamos nos auxiliando, todos nós estamos aqui. Não é só por nós estamos muitas vezes, nossa, eu estou passando, uma amiga está passando por alguma questão, e quem está aprendendo sobre o que está sendo dito hoje? Você que está aqui. E você pode levar uma lição para alguém quando essa pessoa também está passando por uma prova. Nós sempre temos alguém do nosso lado. Então, tanto os mentores quanto os seres encarnados que Deus coloca ao nosso lado, é para nos ajudar, é sempre para nos auxiliar a ser melhor, é sempre para o nosso progresso. E com todas essas responsabilidades, nós precisamos lembrar que, sim, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e as nossas escolhas. O mais difícil de tudo isso é lembrar que quem fez o bem ou o mal somos nós. Então, se nós formos pensarmos, qual tem sido mais as nossas escolhas? As boas ou as ruins? Será que eu tenho tido tantas provas dessa forma? Ou eu tenho espiado alguma coisa tão difícil? Será que porque eu realmente não merecia aquilo? E o merecimento, gente, não é sobre para colocar nós numa culpa, não é para colocar nós num vitimismo. Muito pelo contrário, é para trazer força, é para trazer para lembrarmos que o que é que eu estou fazendo então? O que eu posso fazer de melhor para passar por essas provas e por essas expiações de forma melhor? Lembrando sempre, não é castigo, é sempre uma prova para que nós possamos ser melhores. Lembrando também que nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. E o que é viver num mundo de provas e expiações? É justamente, ainda assim, a nossa evolução. Nós não viemos de um planeta primitivo, éramos espíritos primitivos, e já passamos o processo de transição e viemos para provas e expiações. E hoje estamos novamente numa outra transição. Há muitos séculos, na verdade, nós já estamos nessa transição. Mas vocês já imaginaram que tudo que nós vibramos, tudo que nós falamos, tudo que nós internalizamos, a minha ajuda, a minha contribuição, também vai contribuição para o universo? Vai a contribuição para essa transição ser feita de fato? Sim, vai.
a minha vibração, os meus pensamentos influenciam nessa minha transição também. Então, essa transição ela é coletiva, ela é de todos nós. Então, lembra da responsabilidade. A responsabilidade ela não está só em olhar o que está acontecendo no agora, é para esse futuro também. Que futuro que eu quero? Eu quero voltar para planetas diferentes, porque depois, uma vez regenerado, nós não voltamos para esse planeta se nós não conseguimos parar com as nossas questões de provas e expiações. Não conseguimos, nosso orgulho, nosso ego não nos permite fazer isso. Então, vamos lembrar de tudo isso, que tudo que eu penso, que eu sinto, eu estou vibrando. Eu estou vibrando para as pessoas que estão à minha volta, eu estou vibrando para o planeta, eu estou vibrando para que as coisas aconteçam. E muito mais, eu estou vibrando para quem está próximo de mim. Muitas vezes nós esquecemos que as pessoas e as situações que nos acontecem, elas também são um processo da minha vibração. Nem tudo é prova e expiação. As provas, muitas vezes, elas são dadas uma ou duas. E tudo que a gente passa, nós achamos que é uma prova. Ah, certeza que Deus está querendo me provar, Ele está querendo me castigar, Ele está querendo trazer alguma dor para ver se eu aprendo. Não, ela é fruto da nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Que responsabilidade que eu tenho tido lá dentro do meu coração sobre os meus atos? Ninguém pode ser responsável. Se a minha mãe, o meu pai, o meu avô fez algo, o que eu, a partir disso, posso fazer? Eu não sou mais uma criança. Eu posso entender lá dentro do meu coração que eu posso ser melhor. E mesmo se eu explicar para uma criança, a criança também vai entender e vai trazer. Nossa, eu posso fazer dessa forma. Se nós falarmos repetidamente, aquilo também vai virar dentro de nós um aprendizado. Não tem quando nós vamos fazer um exercício, quando nós vamos fazer uma mudança de hábito, nós precisamos de um tempo para isso. Não é da noite para o dia. Nós não acordamos, hoje eu estou a fim de passar por aquela prova e vou passar da melhor maneira possível e nada vai mudar nesse meu sentimento. Sim, vai mudar. Nós vamos ficar muito cansados de passar por tudo isso. Nós vamos ficar exaustos, nós vamos ter vontade de ir embora, de não querer mais fazer tudo aquilo. Mas nós escolhemos, nós precisamos estar ali passando e tendo responsabilidade sobre aquilo que eu escolhi. Também tem dentro das expiações e das provas as leis divinas. As leis divinas, elas estão ligadas a unicamente aquela primeira lei: amar a ti, amar o próximo como a ti mesmo. E assim, a gente acha que é muito fácil o amor, né? E o amor, ela está nas pequenas coisas. O amor, ela está quando nós conseguimos, de fato, perdoar o nosso coração, perdoar. E perdoar não é conviver. Muitas vezes nós também, no livro, eu estava lendo, neste momento eu vou ler para vocês depois, no final, sobre o homem de bem. E ali também fala sobre a nossa... Às vezes nós colocamos que nós precisamos conviver até com aquele que me fez muito mal, os nossos inimigos. Ali traz, perdoai os vossos inimigos. Mas esse perdoar não é você passar o resto da sua vida ali, forçando aquela amizade, aquela fraternidade com aquela pessoa. É só perdoar, é que você consiga perdoar. Você consiga lá dentro do seu coração. Não é sobre convivência, é sobre o amor. E o amor, ele não precisa ser apenas a convivência daquilo que, né, das pessoas, das situações. Não precisamos ficar ali, batendo na mesma tecla o tempo todo. Nós só precisamos colocar dentro do nosso coração o que é amável para mim. O que eu consigo fazer diante de tudo isso? É aos pouquinhos, é dosinhas homeopáticas, é todos os dias. Todos os dias eu consigo, de alguma forma, olhar para aquilo e entender o que foi a minha dor. Lembrem, tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. A raiva que eu sinto está dentro de mim, não só no outro que me fez passar raiva. Porque a mesma coisa que eu posso sentir raiva, o outro pode não sentir. Da mesma forma que às vezes um amigo se abre conosco, e muitas vezes nós achamos, nossa, que bobeira isso, por que se preocupar com isso? Para ele é uma grande dor aquilo. Para ele é uma dificuldade muito grande passar por aquilo. Mas o que nós podemos fazer com tudo isso? Se eu consigo ter um entendimento um pouco maior, um pouco mais leve, eu posso trazer algum ensinamento para aquele ser que está do meu lado também.
Eu vou ler um trecho do Livro dos Espíritos, na questão 872. Os Espíritos trazem um comentário sobre o livre-arbítrio. As faltas que cometemos têm como fonte primeira a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. A vida corpórea lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido, e são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar e que poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-los para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os espíritos maus. Então, diante desse comentário dos espíritos, nós podemos pensar que tipo de influências que nós permitimos na nossa vida. As minhas ações muitas vezes estão refletidas até nas pessoas que nos espíritos que nós permitimos que esteja ali do nosso lado, trazendo mal, ou não, ou trazendo a leveza, o amor, a compaixão. Então, nós somos responsáveis até por quem está por perto de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, o que eu tenho conseguido, o que eu tenho emanado ao longo de tudo isso, passando pelas provas, passando pelas expiações, se eu fico só no sofrimento e na dificuldade, eu vou atrair sim espíritos inferiores, né, que estão ligados à mesma dor que eu, ou dores parecidas. Então, lá dentro de nós, que espíritos que nós temos deixado? Quais são os pensamentos que eu tenho permitido que cheguem até o meu coração? Porque nós precisamos lembrar que nós somos os responsáveis por quem está ou quem não está ao nosso lado. Então, vamos trazer uma reflexão lá dentro do nosso coração, o que é que nós temos permitido, que vida nós temos permitido, o que lá dentro de nós tem sido fácil e tem sido difícil nós deixarmos ali do nosso lado. Então, lembrando que o bem, né, e o mal está dentro de nós, e é o que fazemos com ele que determina tudo. Então, pensando nas nossas melhorias, nas dificuldades que ainda possuímos, será que podemos aliviar nossos débitos com os auxílios que nos são ofertados? E aliviar o nosso semelhante? No capítulo 5 do Evangelho, no item 27, o Espírito Bernardino fala para Allan Kardec: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos que as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. E aí, muitas vezes nós esquecemos que Deus nos colocou cercados de seres para amarmos e também sermos amados. E nos permitiu nos curar com o auxílio do nosso semelhante, quando precisamos perdoá-lo, quando cuidamos com amor e paciência, quando ouvimos, quando auxiliamos nas suas buscas, estamos nos curando e evoluindo. A caridade é um dos bens mais preciosos que temos, para entendermos o seu verdadeiro significado. A caridade nos traz ressignificação, a oferta do amor e benevolência, e traz a entrega do nosso verdadeiro eu, curando e cuidando da nossa essência, podendo auxiliar meu irmão no melhor caminho. Então, sim, as pessoas que estão ao nosso lado, elas podem suavizar as nossas provas, as nossas expiações. Então, que pessoa que está do seu lado? Muitas vezes nós achamos que nós temos que ficar sempre com aquele ser que eu escolhi lá atrás, mas muitas vezes nós somos diferentes. Todos os dias nós fazemos escolhas diferentes. E que
pessoas que estão cercadas de nós, nos trazendo para cima, ajudando nas nossas provas, estando ao nosso lado, passando junto conosco, nos dando um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, ou essa pessoa está dificultando as nossas provas e as nossas expiações e muitas vezes está ajudando a trazer mais expiações para uma próxima vida. Nós nem paramos para analisar que muitas vezes tem seres ao nosso lado que estão piorando isso. Então, ou então melhorando. Então, até nos estudos, os espíritos também trazem isso, que sim, nós podemos ter grande auxílio para que nós possamos passar da melhor maneira possível por tudo isso. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer o que é que nós estamos fazendo dessa existência para sermos seres melhores e podermos passar pelas provas da maneira mais amorosa e menos sofrida. O amor é a força poderosa que vai estimular e impulsionar a humanidade à perfeição. Apenas o caminho do amor pode nos curar das dores e das dificuldades, dos sofrimentos e das maledicências. Devemos voltar ao Pai com as bagagens cheias de respeito às leis, respeito ao próximo. Confiemos na mensagem de Jesus, trabalhando no bem, no amor, nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. Eu vou ler para vocês o homem de bem, que está no Evangelho, no capítulo 17, e fala sobre sedes perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza. Se indaga sua consciência sobre seus próprios atos. Ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se voluntariamente negligenciou uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que gostaria que fizessem com ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete em todas as coisas em sua vontade. Ele tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmúrio. O homem, penetrado pelo sentimento de caridade e de amor pelo próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, paga o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta, nas alegrias que produz, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que oferece aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si. Seu primeiro movimento é pensar nos outros, é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, pelo contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente com todo mundo, sem distinção de raças ou de crenças, porque vê em todos os homens irmãos. Ele respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança nenhum anátema sobre aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considere que quem prejudica o outro com palavras malignas fere a suscetibilidade de alguém com seu orgulho e seu desdém. Não recua diante da ideia de causar pesar ou contrariedade, ainda que sutil, quando poderia evitá-lo. É alguém que falta ao dever do amor pelo próximo e não merece a clemência do Senhor. Ele não tem ódio nem rancor, tampouco desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, pois sabe que será perdoado como ele mesmo perdoou. Ele é indulgente com as fragilidades do outro, porque sabe que ele mesmo necessita de indulgência, e se lembra das palavras de Cristo: aquele que for sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar os defeitos do outro, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, ele sempre busca o bem que pode atenuar o mal. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços se convergem para que ele possa dizer a si mesmo, no dia seguinte, que há nele algo melhor
que na véspera. Ele não busca valorizar seu espírito nem seus talentos em detrimento de outro. Ele aproveita, pelo contrário, todas as oportunidades para ressaltar as vantagens do outro. Ele não obtém nenhuma vaidade, nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Ele os ousa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito pelo qual será cobrado, e que o emprego mais prejudicial que pode fazer deles para si mesmo é fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social pôs homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ele faz uso da sua autoridade para levantar-lhe a sua moral, e não para esmagá-lo com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a posição subalterna mais penosa. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres de sua posição e tem escrúpulo de cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita todos os direitos que dão as leis da natureza a seus semelhantes, assim como gostaria que respeitassem os dele. Não estão aqui enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas qualquer um que se esforçar para possuí-las encontra-se no caminho que conduz a todos os demais. Então, sim, nós podemos ser este homem de bem. Esse homem de bem encontrou a felicidade. E vocês sabiam que ainda nós não encontramos a verdadeira felicidade? Porque ainda estamos nas provas e nas expiações. Nós vamos encontrá-la a partir do momento que o mal não estiver mais dentro do nosso coração. Porque ainda assim nós conhecemos o mal. Ainda assim nós ficamos com raiva. Ainda assim eu não gostaria de chegar perto daquele irmão que me faz mal. Ainda assim eu gostaria apenas que o meu eu, que só eu, que eu gostaria de tal coisa, que eu, ainda é muito forte. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter um pouquinho deste homem de bem, nós vamos encontrar nossa verdadeira felicidade. E as provas e expiações não precisarão existir mais. Então, para finalizar, falando sobre o amor, não tem a ver com o espiritismo, mas eu vou colocar uma música para vocês. Eu acredito que a maioria das pessoas conhecem essa música. E eu queria que vocês escutassem ela de olhos fechados, para que a gente pudesse trazer o amor. O que é que nós podemos fazer com o amor que está dentro do nosso coração? E antes disso, eu gostaria que vocês olhassem um para o outro agora e pudessem dizer assim: obrigado por você estar aqui. Deve haver um lugar
meu coração. Vai buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar a minha esperança. Deixe que esse canto lave para o mundo, pra fazer perdão e dividir o pão. Só amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Muito obrigada a todos e que possamos fazer, sim, a terra inteira feliz. Muito obrigada.